Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Não esqueça de deixar o seu like, verificar a sua inscrição, verificar o sininho, deixar o seu comentário e ajudar na divulgação aqui do nosso canal, tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, hoje é dia de responder as perguntas aqui no nosso quadro. E você pode enviar lá no e-mail, pergunteaoph@gmail.com, tá bom? No vídeo de hoje eu quero responder a pergunta do irmão Cleverson Santos, né? Esse irmão enviou 2 vezes a pergunta, né? E ele me chamou lá em um dos meus vídeos também, fez um comentário. PH responde a pergunta que eu fiz lá sobre Marcos 11, verso 13, né? Como eu disse, e eu vou dizer de novo, meus irmãos, as perguntas estão vindo, estou respondendo na sequência, tá bom? E se você enviou a sua pergunta, a sua dúvida, a sua questão, pode ter certeza que eu estarei respondendo sim, tá bom? Mas é uma questão de tempo. Eu preciso responder as perguntas que estão vindo primeiramente, tá bom? A pergunta do irmão, e eu quero agradecer pela participação do irmão aqui, é exatamente isso. Eu vou ler exatamente como ele me enviou aqui, tá bom? Olá, PH, graça e paz. Tenho uma dúvida porque no Evangelho de Marcos 11, versículo 13, deixa claro que Jesus amaldiçoou a figueira por não produzir figos. Se o texto deixa claro que não era tempo propício para isso, meus irmãos, nós precisamos sempre ter em mente que a Escritura é a inerrante e infalível palavra de Deus. E o leitor bíblico, ele, quando está diante do texto sagrado, ele deve se conscientizar e tomar aquele texto como sendo a palavra de Deus, tá bom? E entender que não há contradição ali. Foi o que Martim Lutero argumentou, né? Que quando o leitor bíblico encontra uma passagem obscura na Escritura, o problema não está no texto bíblico, o problema está na mente do leitor, que de fato foi obscurecida pelo pecado original, tá bom? Então, não há erros, não há contradição na Escritura. Quando você, leitor bíblico, está diante do texto santo, você deve de ter em mente: esse texto é inspirado, é a palavra de Deus. Eu preciso atentar para cada detalhe, atentar para um contexto, seja imediato, próximo ou remoto. Devo entender esse texto à luz dos textos mais fáceis e assim por diante. Devo de atentar, se eu tenho acesso a algum comentário, o pano de fundo histórico, o contexto cultural e assim por diante, tá bom? Então, é a primeira coisa que precisamos atentar. A Bíblia é um livro de Deus na linguagem humana que foi escrita de maneira fácil e descomplicada na nossa linguagem para entendermos e assimilarmos um pouco, né, os arcanos, os mistérios de Deus para nós, ou melhor, a vontade de Deus para nós, né? Marcos 11, verso 13, meu irmão. Jesus amaldiçoou a figueira por não produzir figos, mas o texto, Marcos, deixa detalhadamente registrado que ainda não era tempo. É que nós devemos atentar que a figueira, ela lançava figos, né? Perto do mês de agosto, tá bom? A figueira lançava figos, aqueles figos e frutos maduros, né? Perto do mês de agosto. Mas antes de lançar esses figos maduros perto do mês de agosto, a figueira lançava aqueles frutos, ok? Frutos prematuros, tá bom? Aqueles frutos que automaticamente vinham com as folhas, porque é sabido que quando a figueira lança folhas, lança frutos ao mesmo tempo. E antes de ela lançar aqueles frutos maduros perto do mês de agosto, ela lançava aqueles figos que eram os frutos preparatórios. Eram os figos verdes, que aliás eram comidos, né, até pelos camponeses. Os camponeses comiam aqueles figos verdes. Então, quando não havia em uma figueira nenhum sinal de fruto, não aquele fruto que ela costumeiramente, normalmente, produzia no mês de agosto, né, os figos maduros, mas aqueles figos verdes que por entre as folhas já era notório, já poderia se verificar, se escolher e até mesmo comer. Quando ela não lançava nem esses figos prematuros, ela tinha uma indicação que era uma árvore ou uma figueira estéril.
E é por isso que Jesus amaldiçoou. Tá bom? É por isso que Jesus amaldiçoou a figueira. Porque ela não produzia nem aqueles frutos que vinham antes da figueira dar aqueles frutos que davam no mês de agosto, ou perto do mês de agosto, tá bom? Agora, note que quando Jesus ele amaldiçoa a figueira, ele sai e ele entra no templo. Aí nós temos o episódio da purificação do templo, ok? E toda aquela bagunça no templo, os cambistas e tudo mais, todo mundo conhece a história, né? Mas note o porquê que Jesus amaldiçoou a figueira. Porque ela é um simbolismo de Israel. E o contexto declara que Jesus entra depois no templo para purificar o templo. E a figueira é um simbolismo de Israel. Israel, uma nação que vivia apenas de aparências. As folhas indicam apenas a fachada. As folhas indicam apenas a religiosidade, apenas a aparência, não tem fruto. E Israel encontrava-se nesse quadro. E a Escritura vai enfatizar, é claro, em primeiro plano, nós devemos de tomar a passagem diretamente, especificamente, para Israel. O texto é para Israel. Mas nós podemos fazer uma aplicação para a nossa vida, que o que Deus deseja não é folhas, uma vida de aparências, de rótulos e fachadas. O que Deus deseja é frutos, tá bom? E se não há frutos, é uma clara evidência de que a pessoa, né, ela é improdutível, tá bom? Ela é infrutífera. Ela não está produzindo nada para Deus, então é claro que ela ainda não recebeu um novo coração por meio de Cristo, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, espero tê-los ajudado. Abraço.